Haribô, que bom, estamos mais uma vez aqui nesse bate-papo. Então, assim, quando geralmente estamos nesse momento, assim, falamos assuntos, né, aleatórios, só para complementar. E eu estava pensando aqui na palavra, né, Prabhupada. Muitas pessoas falam, Prabhupada isso, Prabhupada aquilo, né, é o mestre espiritual. Então, esse nome Prabhupada não é o nome de Prabhupada. O nome de Prabhupada é Abhay Charanaravinda, né? Abhay. E esse nome Prabhupada significa Prabhu, quer dizer Senhor, e Pada, né? Pés. De modo que Prabhupada significa o título de uma pessoa que assumiu a posição de Deus nesse mundo. Não que essa pessoa se tornou Deus, entende? A posição de servir a Deus. Então, nessa posição divina, né, e sublime nesse mundo, a alma que se purificou, que se autorrealizou, ela serve ao divino, passando a mensagem dele para as outras pessoas. E essa posição, né, é o espírito que está aos pés de Deus. Então, Prabhupada, o que se posicionou no mundo para ser um instrumento de Deus, que está na posição divina, porque já que quando Krishna ele vem a esse mundo, ele dá as instruções espirituais, assim também, né, as pessoas que passam a instrução de Deus são aquelas pessoas que assumem a posição de Deus, não que se tornam Deus, né? Ninguém se torna o próprio Deus. Na verdade, temos que sempre ter esse entendimento que somos partes integrantes de Deus. Somos iguaizinhos a Deus em qualidade, só que Deus, Krishna, ele é infinito e nós somos, né, finitos ou infinitesimais. Entende? Porém, quando estamos conectados com Deus no nosso coração, nós recebemos, né, a potência que Deus quiser nos dar. Podemos ter, né, a onipotência de Deus, a onisciência dentro do limite, né, desse universo, ou como Krishna quiser, como Deus quiser. Por isso que uma pessoa que é empoderada por Deus, ele pode executar assim tarefas que parecem impossível, né? Impossíveis a qualquer ser humano, porque essa pessoa está empoderada de, né, energia, de potência por Deus. Podemos ver que às vezes uma só alma que vem a esse mundo e transforma o planeta inteiro com suas instruções, com as suas atividades, com o seu exemplo, né? Como o mestre Jesus fez, como todos os mestres antigos, e como estamos falando de Prabhupada, né? Prabhupada também, aos 60, acho que 69 anos, ele começou a pregar a consciência de Krishna. Imagina, né? E daí ele impregnou o mundo inteiro com a consciência espiritual, com a consciência de Krishna. Então isso é fabuloso, né? Ninguém, assim, sem a dependência de Deus, poderia executar uma missão desse tamanho no mundo. De modo que se você ver nessa existência, né, humana, acontecimentos de uma grandiosidade relevante no sentido espiritual, você pode ter certeza que essa pessoa está atuando através do divino em seu coração, certo? Então, é isso que eu queria falar de Prabhupada, de entender que nós também, né, temos que ser Prabhupadas. Todos nós temos que aprender o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam. Todo mundo tem que se autorrealizar espiritualmente e atuar como Prabhupadinhas, vamos dizer, né? Levando essa mensagem para todo o planeta, para todos os lugares.
Então, aqui, da mesma forma que Prabhupada tem esse título, né? Da mesma forma, o senhor Indra, né? Quando a gente vê nas escrituras reveladas, Indra significa o posto do rei dos semideuses, do rei dos céus, né? Existe um plano mental, além desse plano físico, e existe um semideus que controla todos os semideuses, chamado, né, o rei dos céus. Esse é o posto de Indra. Nas escrituras, quando vocês estudarem, né, os passatempos de Krishna, vocês vão ouvir muito falar do senhor Indra. E esse local, né, onde o senhor Indra mora é assim, algo de uma opulência que inimaginável, né? Se a gente imagina, por exemplo, aqui na Terra, vamos supor, um lugar tipo Dubai, por exemplo, que tem aqueles, né, sheiks assim, com muita opulência, com muito dinheiro, tudo folheado a ouro, suas casas, hotéis grandiosos. E a gente fala, nossa, que opulência, né? Só que nos reinos celestiais, tudo é assim infinitamente mais rico, mais opulento. No mundo, né, celestial, a felicidade lá também é ilimitadamente maior que a felicidade aqui nesse mundo, né, material, né, essa dita felicidade que nós temos aqui, que experimentamos nessa forma humana, é quase nada perto das formas celestiais, né? De modo que os semideuses desfrutam imensamente da vida de uma maneira que nem podemos imaginar, porque aqui no planeta Terra nós temos assim duas coberturas em nosso corpo, né, que é o corpo astral e o corpo físico. Estamos assim, nossa energia está quase apagada espiritual. E lá no mundo mental, no Devachan, né, Devakan que eles falam, no mundo celestial, só há o corpo mental, né? O corpo do semideus é assim, eles pensam, as coisas acontecem, né? Então, o sentimento de prazer deles é infinito, assim. É algo que não podemos compreender, né? Não podemos avaliar, né? O poder, a glória do senhor Indra, que é o rei, né? Que é o maior de todos. Então, esse posto é dado a uma pessoa que tem a capacidade, dentre os semideuses, para gerar toda a administração desse universo a partir do plano mental. Aí então os reinos astrais, né, que também tem várias habitações, e aqui também nos reinos densos onde estão os seres humanos. Tudo é controlado por uma hierarquia, né, uma administração perfeita que vem desse plano celestial. É isso que nós temos que entender, certo? Então, estou falando aqui no seu Indra, porque eu estou colocando, né, a história vai ser de um ser assim de tal magnitude de existência potencializada, né, por Deus para comandar servos super elevados num lugar assim incontestavelmente brilhante, né? Tudo, a vibração, né? Eu tento aqui tentar falar, mas não consigo. Mas é algo assim onde você está em felicidade constante o tempo todo. E de repente, né? É dito que o senhor Indra ele foi amaldiçoado por um Brahmana. Os Brahmanas, né, são os queridos do Senhor Krishna, e por alguma coisa, né, o Senhor Indra vacilou, porque às vezes os semideuses eles são orgulhosos, né, de seus postos, né, dentro de uma hierarquia. Isso acontece porque a gente está dentro do mundo material. Mesmo as almas assim mais desenvolvidas podem, né, têm a tendência a falhar ou cair numa espécie de ilusão ou fazer alguma ofensa que não é muito agradável, né, a uma alma mais elevada que eles, ou um Brahmana, enfim. O Senhor Indra acabou, vamos dizer, pisando na bola e cometeu essa grave ofensa a esse ser, né, que
era um Brahmana e foi amaldiçoado, certo? Foi amaldiçoado e nem um ser como o Senhor Indra escapa da maldição de um Brahmana, mostrando a importância de se tornar um Brahmana nesse mundo. E aí o senhor Indra caiu nesse mundo aqui material. A maldição era que ele iria se tornar um porco, ia entrar no corpo de um porco, né? O porco, como todo mundo sabe, né, gosta de comer excremento, né? O porco é assim, tem essa natureza, assim. Por isso que muitas vezes, né, a gente fala, você é um porco, ou seja, você é sujo, você não tem limpeza. E aí, também, né, então o senhor Indra acabou caindo nessa condição e foi para um chiqueiro, né? Lá, mas só que lá no chiqueiro, apesar de ser sujo, tudo ser fedorento, ele ele tinha lá, né, as porcas, tinha os porquinhos, aquela vida normal de um porco, né? Nós podemos observar. Afinal, você também já foi um porco na vida passada, mas você não sabe. Antes dessa forma humana, você já foi vários animais, tá? Agora você está nessa forma humana, mas você está passando, você passou isso aí pelo que o seu Indra vai passar agora aqui na nossa história. E o seu Indra simplesmente se acomodou aquela vidinha de porco, né? E a história aqui, o que nós temos que pensar é assim, como que um ser, né, da categoria da majestade, uma alma, né, que está ocupando o posto de Indra, o rei dos céus, estava vivendo feliz no corpo de um porco, né? Temos que questionar isso. Como? Estava totalmente feliz. Com isso aqui eu estou querendo denotar o poder da ilusão. E ele vivia ali, né? A alma perde completamente a consciência. Só que é a consciência do seu Indra, que está ali naquele corpo, vivendo na sujeira, né? Com mau cheiro, maltratado, né? De repente, e está ali, se preparando para um abate, né? Como o pessoal da roça faz, e vivendo ali, aí de repente, né, chegou o tempo que o senhor Brahma, o criador desse universo, achou que o tempo da maldição já estava suficiente para o rei Indra, porque lá estava faltando, né, um dirigente da categoria dele, no reino dos céus. E aí o senhor Brahma veio buscar o senhor Indra, né, aqui na Terra, e viu que ele estava no corpo de um porco e meio que pediu para ele voltar para o reino celestial, né? Mas aí o seu Indra, né, aquele espírito, ele hesitou. Ele falou assim, não quero sair daqui. Aí o seu Brahma, mas você é Indra, não é para você ficar aqui. Por que você está hesitando? Imagina, olha onde você está, nessa pocilga, cheia de sujeira, excremento, né? Olha esse mau cheiro. Nossa, vamos voltar para o seu reino, o reino onde você é o Senhor absoluto de todos os semideuses, no plano mental, um plano brilhante, onde tudo que você deseja aparece imediatamente. E mesmo assim, com esses argumentos, né, o senhor Indra falou, não, eu quero ficar aqui, porque não dá para ir agora, porque tem as minhas porquinhas, né? Então tem várias esposas porcas, olha só os meus filhinhos, os porquinhos, eles precisam de mim, eles são a minha família. Eu não posso sair daqui, seria uma maldade deixar eles sofrendo aqui, sem o pai. E dessa forma ele começou a racionalizar, né? E o senhor Brahma teve também uma realização da ilusão do mundo material, né? Mostrando assim, nossa, se uma alma da categoria do senhor Indra ficou dessa ilusão, passou até a gostar da vida de uma pocilga, né, de um porco,
e está assim completamente dependente das porcas, dos porquinhos, que, né, vão morrer daqui a pouco. Então, o senhor Brahma ficou entusiasmado assim, né, falando assim, nosso poder de Krishna, o poder de Maya é sensacional, né? Porque você renunciou a todo aquele tesouro, a todo aquele império, né? E estava feliz ali vivendo como um porquinho, porque estava apegado às porcas, aos porquinhos, ao dono que todo dia trazia aquela lavagem, estava satisfeito em comer aquele excremento, né? Muitas fezes sobrando. O seu Indra estava muito satisfeito naquela posição. E a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. Porque a alma, né? A alma é uma parte integrante de Deus. A alma é um ser maravilhoso, um ser puro, é um Deus em potencial, entende? Aí depois o Senhor Brahma começou a ativar os seus poderes místicos, né? E fez com que a consciência do Senhor Indra se recuperasse. E quando ele viu aquela situação, ele falou assim: nossa, que maia, que ilusão, né? E aí tirou o Senhor Indra do corpo do porco e restituiu ele no governo celestial de novo, para acabar de vez a maldição que ele tinha recebido. Entende? Então, da mesma forma, né, nós, aqui nessas formas humanas, estamos em condições bem parecidas com o do Senhor Indra, né? Só que nós estamos em umas formas melhores do que de porcos, né? Estamos em formas humanas. Mas mesmo assim, a gente tem que analisar a nossa posição aqui nessa forma humana, né? Porque Deus, ele está dentro do nosso coração. E o lugar onde nós habitamos, o nosso lar original, a morada do Espírito, é no mundo espiritual, em Vaikuntha Loka. A nossa vida é completamente cheia de felicidade, de consciência, de fortuna, de abundância, né? De vivência amorosa. Essa é a nossa realidade como espíritos. Porém, nós estamos aqui vivendo nessa forma humana, negligenciando totalmente a presença de Deus no nosso coração. Não temos assim nenhum interesse em querer voltar para o nosso lar original, né? Como é aquela história do filho pródigo que Jesus conta, né? Não queremos retornar ao lar. Estamos apegados, né, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amigos, à nossa sociedade, ao nosso trabalho. Achamos que somos muito importantes nesse mundo e que tudo pode esperar. Dessa maneira, né, podemos fazer um comparativo com o Senhor Indra no corpo de um porco, né? Então o ser humano, de alguma forma, também é um porco, porque ele só se alimenta de pensamentos, né, contaminantes, de emoções destrutivas, né? O ser humano, ele perdeu o senso de realidade, mas essa forma humana nos é dada por Krishna exatamente para autorrealizarmos aquilo que somos e a nossa vivência com ele dentro do coração. Né? Por isso que se diz, o reino de Deus, ele está dentro do seu coração. Assim também como está no coração do Senhor Indra, mesmo lá no mundo celestiais, esse reino de Deus é o quê? É a presença divina. É isso que nós temos que nos dar conta, temos que acordar, temos que ser prabhupadas, temos que ser posicionados diante de Deus para levar essa mensagem divina para as pessoas que estão vivendo como, né, porcos, como cães, nesse mundo, assim, servindo a um sistema e ainda abanando o rabo em gratidão por essas pessoas que simplesmente estão nos explorando. Entende? Então, na verdade, dentro do seu coração também tem
um céu. Você, no seu reino aí dentro do seu corpo, você é um senhor Indra também. Você tem um campo mental de existência particular. E nesse campo você é o rei do seu céu. Você é o Indra. Você tem que gerar pensamentos, né, sublimes, celestiais. E isso só se torna possível quando estamos, né, rendidos a Deus dentro do nosso coração. Quando nossa mente, né, está purificada pelo cantar do Santo Nome, por nos absorvermos nos passatempos de Krishna, por seguirmos, né, algumas regulações que nos desapegam desse mundo material. Então, você vai chegar nessa sua posição natural, né, de Prabhupada, de um servo aos pés de lótus do Senhor Krishna, vai se ocupar em serviço amoroso a Ele nesse mundo e vai tentar alertar as pessoas de que essa vida que a maioria das pessoas está pretendendo viver é contaminada, é um chiqueiro, né? Estamos nos alimentando de fezes de informações materiais que simplesmente nos dão a impressão de que somos felizes, né, nesse mundo, dentro dessas formas materiais que nada mais são do que uma grande perda de tempo, se você não estiver vivendo naquilo que você é, o espírito. O porco, por exemplo, né, esse animal, ele ainda não tem a mente que o capacita a compreender quem ele é, quem é Deus no coração, o que é a vida, o que é a morte, o que eu tenho que realmente fazer para sair desse estado de pocilga, né? Mas nós somos seres humanos. Quando você chega a essa posição como ser humano, então não tem mais desculpa de viver na ilusão, porque o conhecimento divino, ele é falado para nós. Muitos mestres, né, de amor vêm a esse mundo e nos explicam quem é Deus, o que estamos fazendo aqui. Então a pergunta é, você quer viver uma vida de porco nesta forma humana? Né? É isso, né? Uma vida de cão, uma vida animal. Temos que acordar, né? O ser humano, ele tem que se tornar o quê? Humano. E você só se torna humano, ou seja, você só vai por uma consciência acima da animal, quando você se estabelece nos princípios espirituais, nos princípios religiosos, na ética, no comportamento, onde você ascensiona a sua energia para manter, né, a sua consciência sempre fixa aos pés de lótus de Deus. E Deus, ele é revelado como o Senhor Krishna. Entende? Então essa é a reflexão de hoje, né? De entender, né, esse poder maravilhoso da ilusão. Se você está aqui ouvindo, né, agora essas palavras e achando que você é esse corpo material, então sinto muito dizer, você está bem iludido, né? Você é algo muito mais que esse corpo material. Essa forma humana sua é apenas uma expressão da sua consciência num veículo, né, numa máquina feita de sentidos, né, projetada pela sua mente. Essa forma material, ela tem que ser controlada pelo seu espírito, né? Os seus sentidos têm que ser direcionados para Deus. E assim você vai ficar sempre consciente da sua posição eterna, vai despertar o amor por Deus no seu coração e automaticamente você se liberta da ilusão desse mundo material. Para de se identificar, né? Tem casos, na história, por exemplo, de Chaitanya Mahaprabhu, que algumas almas que caíram, né, de posições elevadas, elas entraram em formas animais. Só que elas não esqueceram de sua posição, entende? Mas porque eles vacilaram de alguma forma, ou na hora da morte, mesmo eles sendo assim devotos avançadíssimos de Deus,
sem querer eles pensaram em alguma coisa diferente de Deus na hora da morte, né? E entraram numa forma de animal. Só que esse cachorro, que na verdade era a vida de um devoto puro, e ele não tinha esquecido de que ele era um devoto, mas ele sabia do vacilo por ele estar naquela forma animal. Na história do Senhor Chaitanya, ele todos os dias ele ia ter contato com o Senhor Chaitanya, entende? Aí ele só comia na hora que o Senhor Chaitanya comia, ou seja, era um cachorro ali, mas era a consciência de um devoto puro que estava ali, que de alguma forma vacilou na hora da morte e pensou, né? Tem a história, acho que é Jada Bharata, que pensou no viadinho, né? Ele estava na floresta em austeridade e sem querer ele se afeiçoou por um viadinho. Aí, durante as suas meditações em Deus, ele sempre pensava no viadinho, né? Essa história é bem interessante. Então, ele na hora da morte, né, ele pensou no viadinho, assim, que ele iria ficar sozinho, e por causa disso ele teve que voltar num corpo de viadinho. Só que esse viadinho era consciente, e aí ele estava sempre lá na presença dos sábios, e após a morte, né, desse viadinho, ele voltou novamente como um ser humano, e aí ele entendeu que ele não podia se apegar a nada mais a não ser a ficar pensando, né, em Krishna. Então tem essas nuances aí da vida espiritual, que quando abandonamos a vida temos que estar completamente desapegados da vida material. É o questionamento de hoje, a reflexão, né? O quanto você realmente está interessado em fixar a sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna, de assumir essa posição, né? De ser um servo amoroso de Deus e realmente querer sair dessa história, né, desse cenário material onde você se considera um corpo e você acha que você tem uma relação de tanta responsabilidade com os familiares, com seus filhos, né, com a esposa, né, e a esposa também tem com o esposo. Dessa maneira, todo mundo tem que se fixar na sua posição espiritual e tomar essa atitude, né, de não se deixar envolver muito com as emoções materiais que vão destruir a nossa possibilidade de ficar num estado puro de consciência, para que na hora da morte possamos voltar para o nosso lar original, né, o reino de Deus. Esse é o nosso treinamento aqui nesse mundo material. Temos que ficar muito atentos, né? Orar e vigiar o tempo todo para ver para onde a sua mente está indo. Essa é a nossa missão aqui na forma humana, né? Fazer o sacrifício de estar sempre, né, conduzindo o nosso coração e a nossa inteligência para essa realidade que mora agora dentro do nosso coração. Tanto a nossa como espírito, quanto a da superalma, né, Paramatma, que é a presença de Vishnu Krishna, mantendo toda a existência desse universo e a nossa própria vida participante e cooperativa desse universo, né, onde estamos co-criando o cenário da nossa vida material para aprender a nos desapegarmos da vida material e nos situarmos na consciência do espírito, né, totalmente rendido, absorto a Krishna, não deixando assim as nossas emoções, os nossos pensamentos se envolverem muito com o mundo material, porque isso é perigoso. É isso que vai fazer com que nós continuemos reencarnando aqui nesse mundo, vida após vida. Se você é uma pessoa que decidiu realmente voltar para o mundo espiritual, você vai ter que fazer esse esforço, né? Em Kali Yuga, você deve cantar o máximo possível o nome de Deus, se absorver em seus passatempos, se associar, né, com pessoas que estão avançando, né, no espírito, e assim seguir sua vida. E aí Krishna, dentro do seu coração, vai te dar a misericórdia, a graça, a revelação dele,
para que você, no momento do abandono dessa forma material, possa voltar definitivamente para a morada do Espírito e ser assim eternamente feliz em relações de amor com Deus, né, em suas variadas relações no mundo espiritual. Então pense muito bem, pense, pense em Krishna, né? Não vamos aceitar, né, essa posição de seres animalizados, como o senhor Indra, né, entrou no corpo de um porco, né? Vamos deixar nossa parte animal um pouco de lado agora e vamos ativar a nossa energia superior e nos tornar realmente humanos, né? Ir além dessa desarmonia, né? Essa desarmonia da nossa própria alma. E viver assim, sofrendo nesse mundo, se identificando com algo que é um poço de misérias, que é o corpo material. Mas se usarmos essa forma humana de uma maneira adequada para nos conectar com Deus, então sucesso puro, né? Sucesso puro. E falando, né, em cães aí, ó, já estão latindo aí para outras pessoas, né? Sempre territorialistas, né? Isso é meu, aqui, esse local aqui ninguém entra. Dessa forma, né? Então vamos voltar à nossa condição humana, estar sempre em gratidão, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Buscar a amizade e a companhia de pessoas que podem, né, participar desse movimento maravilhoso de retorno à casa do Pai. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Meditem muito. Através dessa história do Senhor Indra, avaliem o poder da ilusão. Ao ponto do Senhor, que é o Rei dos céus, viver, né, apegado à vida de porco, de tal maneira que ele não queria sair, vamos dizer assim, dessa porcalhada da vida material, né? Nós ainda não somos assim um espírito do tamanho do Senhor Indra, em potência espiritual. Mas imagina, né? Ele num corpo de um porco. Isso é bem substancial, bem profundo. E nós aqui nessa forma humana temos todas as bênçãos, né, do Senhor Krishna Vishnu, que está nos proporcionando vários arranjos para que possamos tomar essa decisão o quanto mais rápido possível para sairmos dessa confusão aqui em que estamos metidos atualmente, né, nessa matrix. Então a porta de saída desse mundo está no seu coração. Renda-se a Krishna, ame-o acima de todas as coisas, siga o processo espiritual, né? Pratique, né, a vida espiritual, sempre lembrando que você é um espírito e que você é um filho amado de Deus e que é um herdeiro natural do mundo espiritual. Não vamos continuar mais aqui, tá? Então tome essa decisão. Espero que possamos ir juntos, né? Juntos de volta para a casa do Pai, ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!